Mais uma vez, boa noite a todos. Todos sois bem-vindos nesse culto de oração. Então vamos abrindo a Bíblia para Mateus capítulo 16. Eu lerei os dois primeiros versículos, depois nós oraremos e meditaremos na palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 20, 1 e 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado por esse dia, obrigado a Deus pela tua proteção até aqui. Somos gratos a Deus pela presença de cada um que pode chegar nessa noite, possa abençoar o sacrifício de cada um, como um aroma suave na tua presença, e que tu possa agora, Deus, falar aos nossos corações, nos dê sabedoria e entendimento na meditação da tua palavra, para que nós possamos entender, ó Deus, a nossa responsabilidade na tua obra, como participantes, porque somos salvos em Cristo Jesus, participamos do corpo da igreja local, e que nós possamos fazer aquilo, ó Deus, que tu nos permite pelo tempo ainda que estamos aqui nesse mundo, para que as pessoas que ainda não te conhecem como Salvador possam vir aceitar Jesus Cristo através da nossa vida, do nosso testemunho, e que tudo seja feito, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda-nos a fazer a tua vontade e não a nossa, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Chamado ao trabalho é o título desse desafio. Eu li os dois primeiros versículos, onde fala da parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus Cristo usava parábolas para falar aos seus ouvintes. Parábolas são situações reais na vida, né? Seria uma alegoria de algo que Cristo quer apresentar, uma lição espiritual. Então usa fatos como a vinha aqui para nos trazer um ensinamento espiritual. Trabalhadores na vinha vêm ilustrar o que Jesus Cristo fez por nós, dando a salvação. Aqui, a vinha é uma figura do povo de Deus, especificamente do povo de Israel. E nós vamos ver a aplicação que Jesus Cristo faz para nós nos tempos atuais. Isaías 5, de 1 a 7 diz: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado é um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas a vinha deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha, que mais a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a... Agora, pois, farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Trarei a sua sebe para que sirva de pasto e derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarjas e espinheiros, e as nuvens darão chuva sobre ela. E a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis justiça, e eis que clamou. Os trabalhadores que trabalharam na vinha, aqui que nós vemos no capítulo 20, trabalharam o dia todo. Se nós não lemos os versículos, porque já vamos ler em seguida. O dono da vinha assalariou trabalhadores para que pudessem produzir na sua vinha. Por quê? Porque a vinha estava pronta para a colheita e não tinha trabalhadores o suficiente para a colheita. Então o trabalhador saiu a assalariar e ajustou com esses trabalhadores certo valor para que pudessem receber pelo esforço, que prestassem um salário digno. Então, os trabalhadores da última hora, que nós já vamos ver em seguida, são os gentios. Por quê? Porque os trabalhadores da primeira hora são os israelitas. E como nós lemos, Deus cansou de esperar pelos israelitas para fazer a adoração que Deus merecia, fazer a obra de
tornar o Deus conhecido ao mundo através dos israelitas. Deus cansou, e Deus fala aqui que trouxe uma maldição sobre a vinha. Não daria mais fruto. Por quê? Porque aqueles trabalhadores não eram dignos do Deus que tinham. Então o povo judeu falhou. É claro que Deus sabia isso desde a fundação do mundo, que o homem iria pecar, que Deus separou um povo para si e que depois nós entraríamos na vinha do Senhor para trabalhar. Nós, que eu digo os gentios, os salvos em Jesus Cristo. Tudo isso é o plano de Deus para a sua vinha. Mas Deus quer alcançar a todos os homens, e a partir do momento em que alcança esses homens, Deus quer receber glória. Deus quer tornar-se conhecido aos que ainda não o conhecem, a partir destes que receberam Jesus Cristo como Salvador. Então o povo de Israel falhou, e nós, como igreja, hoje não podemos falhar como trabalhadores da vinha do Senhor. Nós temos a responsabilidade. Deus nos chamou, Deus nos deu a responsabilidade. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fizesse acepção de pessoas, não existiria igreja hoje. Deus ficaria só com o povo de Israel. Mas Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele ama o homem de igual forma. Seja qual for a cor, seja qual for o sexo, Deus ama o homem da mesma maneira. E Ele convida para trabalhar na sua vinha. Ele convida para que todo aquele possa trabalhar na sua vinha, por causa do amor que Deus tem para com os homens na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vimos, o irmão Eduardo leu o versículo 30 do capítulo 17, porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E é o que diz o versículo 16 do capítulo 20, a mesma coisa, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus dá oportunidade a todos os homens de conhecê-lo como Salvador. Por que poucos são escolhidos? Porque o homem é quem escolhe aceitar Jesus Cristo como Salvador. Deus não obriga, mas Deus está chamando todos para a sua vinha. Então, aplicando para os nossos dias aqui, Cristo quer nos ensinar através dessa parábola a importância do serviço prestado na sua obra. No momento que a pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, ela tem a responsabilidade de trabalhar na obra do Senhor. Não tem escolha, é um chamado, é uma responsabilidade que o homem tem. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então nós vamos observar aqui, com a parábola da vinha, que o nosso trabalho no Senhor será um dia recompensado pela nossa fidelidade. Deus nos dá essa responsabilidade e Ele vai nos retribuir por essa fidelidade. Então, no versículo 1, primeiro, nós vemos que o proprietário da vinha precisa de um número maior de trabalhadores. Diz que o reino de Deus é um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. A vinha estava em pleno funcionamento, já tinha produzido, mas precisava a colheita. E ele precisava de mais trabalhadores, porque aqueles trabalhadores que já estavam trabalhando, primeiros trabalhadores, os israelitas. Agora, nós, em Cristo Jesus, somos os trabalhadores que estão sendo arregimentados para trabalhar na vinha. O pai de família saiu de madrugada, não perdeu tempo, porque ele não quer. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento de Cristo Jesus como Salvador. E para isso, ele precisa mais trabalhadores para a sua vinha. Não perder tempo, ocasião de colheita, está pronto para. Deus, desde a criação do mundo, como já falei, preparou em Jesus Cristo a reconciliação da comunhão que o homem havia perdido com o pecado. E o homem continua com o mesmo coração desobediente. Deus chama, mas ele não quer ser arregimentado para a vinha do Senhor. Muito cedo, Deus enviou os
profetas pregaram para o povo de Israel. O povo de Israel virou. Continuamos pregando, o povo vira as costas, mas é a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Por quê? Porque o homem precisa arrepender-se. Há necessidade. E nós é que trabalhamos na vinha do Senhor. João 4,35, não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras, estão prontas, brancas para a colheita. Então, o dia da colheita é hoje, é agora. Nós não podemos perder de vista a nossa responsabilidade. No trabalho espiritual, tanto o semeador como o que faz a ceifa pode ser a mesma pessoa, mas nós sabemos que muitas vezes quem semeia não é quem ceifa. Pode ser diferente, mas a importância é que cada um tem a sua responsabilidade e cada um tem a sua importância. Cada um deve colocar o seu esforço na vinha para que o fruto não se perca. Não cabe a nós saber quem vai ser salvo, mas cabe a nós fazer o nosso trabalho, semeando ou colhendo. E quem Deus usa? Nós salvos em Jesus Cristo. Por isso que ele saiu pela manhã cedo, assalariando para que pudesse ter mais trabalhadores. A seara é grande, os obreiros são poucos. Não rogue a Deus que envie obreiros para a seara. Apresente-se tu como obreiro para a seara. No campo missionário onde tu estás, na escola, no trabalho, em seus afazeres, entre os parentes, lá é o campo missionário, lá é que nós devemos remir o tempo. Então, esse aspecto precisa mais trabalhadores. O proprietário da vinha também estabeleceu o salário, versículos de 2 a 8, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos? Disseram-lhe: ninguém nos assalariou. Disse-lhe: ide vós para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: começando pelos derradeiros. Então ele chamou os trabalhadores e ele ajustou um valor para aquele dia de trabalho. A Bíblia diz ali que ele ajustou um dinheiro, um denário. Um denário era uma moeda romana de prata, que era o salário usual pagável naquela época para um trabalhador de um dia de trabalho. Seriam mais ou menos hoje $10, R$40. Então era o que cada um receberia pelo trabalho na vinha. Então existiria uma recompensa. Todo aquele que trabalha para a glória de Deus da mesma forma não vai ganhar dinheiro, mas vai receber um galardão pela sua fidelidade em trabalhar na vinha do Senhor. Receberá o galardão. Ah, mas eu semeei, eu não colhi. Vai receber porque fez o trabalho na vinha. Porque não, a vinha agora está produzindo, porque alguém preparou, porque alguém estercou a vinha, porque alguém podou, porque alguém preparou para que o fruto aparecesse. Então, tanto o que semeia, tanto o que prepara, como o que colhe, tem o mesmo galardão. Esse dinheiro simboliza que vai receber o seu galardão pelo seu trabalho feito na vinha do Senhor. Por quê? Porque o trabalho no Senhor não é vão. Vai receber servo bom e fiel quando chegar na presença do Senhor. Então o proprietário estabeleceu o salário. A condição dos trabalhadores, nós vemos ali entre os versículos 3 a 7, versículo 3 diz que estavam ociosos na praça. Versículo 6 disse: por que estáis ociosos na praça? O dono da vinha pergunta: por que vocês estão sem nada para fazer? E eles dizem, versículo 7, ninguém nos contrata. Então, como a pessoa vai ser salva se ela não ouve a palavra de Deus? É nossa responsabilidade pregar o Evangelho. Nós temos esse compromisso com a obra do Senhor, para que essa pessoa possa ser salva, para que essa pessoa, assim como nós, também possa ser usada na vinha do Senhor. Porque é através de pessoas que outras pessoas vão conhecer Jesus Cristo como Salvador. Vai receber a sua recompensa, mas não pode ficar ocioso. Porque vai ser que nem foi o povo de Israel. Foi
da presença de Deus colocado longe, por quê? Porque foi infiel. Nós não podemos ter a postura, conforme nós lemos lá, daquela vinha que era o povo de Israel. Então a condição dos trabalhadores ociosos, por quê? Porque ninguém chamava. Deus está chamando nós para o trabalho. Dia a dia, na sua palavra, nós somos desafiados. Qual foi a reação dos trabalhadores em relação ao chamado? Versículo 4. Eles foram, final do versículo, foram chamados e foram, atenderam. Eles foram para o campo fazer. Não tem sido o teu coração quando Deus nos chama para o trabalho? Temos respondido de pronto e temos participado, ou ainda estamos ociosos? Todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador deve estar pronto para o trabalho. O trabalho é hoje, os campos estão prontos para a colheita. Alguém semeou, nós temos que colher, e Deus usa nós. Os anjos pediram a Deus para que pudesse fazer essa obra, Deus não permitiu. Por quê? É uma obra ruim? Não, os anjos sabem quão alegre é quando o pecador se arrepende na presença de Deus, a festa. Então a obra do Senhor não é para poucas pessoas, é para todo crente, para todo salvo, para todo aquele que recebeu Jesus Cristo, para que as pessoas possam conhecer e decidir se aceitam ou não o chamado, mas cabe a nós. Então eles responderam prontamente quando foram chamados. Outro aspecto, nunca é tarde para trabalhar. Nunca é tarde para trabalhar. Ele diz ali entre o versículo 3 e 6 que saiu a hora terceira, aí depois ele diz no versículo 5, saiu a hora sexta, a hora nona, e na hora undécima no versículo 6. Nunca é tarde para trabalhar. Qual é o horário para trabalhar? Não há hora. Ele chamou aqui essas horas 9 da manhã, 12 ao meio-dia, chamou às 15 horas, chamou às 16 horas. Chamou na jornada do dia os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Deus está nos mostrando aqui que há trabalho para todos a qualquer hora. Nós não podemos escolher a hora. Deus nos chama. Se Deus nos chamou, não ficamos olhando para as circunstâncias. Não, temos que trabalhar. A prontidão é fator fundamental na vida do cristão para ser apto a trabalhar na obra do Senhor. Nós fomos salvos, talvez há 30, 40 anos atrás, como eu, ou outros salvos há 30 dias, como nós vimos há 2 semanas no culto. Não importa quando foi salvo, o importa é que se foi salvo, o chamado é para mim, é para ti, para trabalhar na hora do Senhor. Deus está esperando o último a ser salvo para que Cristo possa voltar e nos levar, a igreja arrebatada, para estar na eternidade com o Senhor. Então nós precisamos remir esse último que precisa ser salvo, remir o tempo para que ele possa ser alcançado, para que o plano completo de Deus para arrebatar o seu povo esteja plenamente cumprido. A pessoa, por ser mais antiga na fé, não pode deitar em berço esplêndido, e nem a pessoa mais nova pode dizer não tenho conhecimento. Não, é para todos, seja qual for a hora, é para todos trabalharem na obra do Senhor. Nós estamos aqui nesse mundo ainda para isso, não para gozar dos prazeres que o mundo oferece. É bom, mas não deve ser o nosso coração colocado nessas coisas, e sim na vinha do Senhor, para não sermos como o povo de Israel, que foi rejeitado por Deus porque falhou no seu compromisso. Temos falhado, precisamos reconsiderar e fazer a obra do Senhor. Outro aspecto, a forma do pagamento, versículos 8 a 10. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro. Para aqueles que foram contratados primeiro, lá naquela primeira hora, às 8 da manhã, às 9 da manhã, no início da jornada, eles fizeram a obra como aqueles que foram chamados às 9, às 15 horas ou às 16 horas. Eles fizeram a mesma obra. Uns trabalharam mais naquela jornada, outros menos. Por quê? Porque o chamado deles foi em tempos diferentes. Mas todos fizeram o seu trabalho. Ele começou a pagar pelos primeiros que chegaram,
e depois pagou aqueles últimos. O pagamento começou então dessa forma. Ele pagou os últimos primeiro, pagou os últimos para que os primeiros pudessem ver como é que estava sendo feito o pagamento daquele trabalho. Então, todos receberam o pagamento pela sua fidelidade. Ele chamou em horas diferentes, todos foram fiéis, todos trabalharam na vinha e todos receberam um dinheiro pela sua fidelidade. Foi o que foi contratado. Ele chamou os últimos e os primeiros e fez o pagamento. A reação dos trabalhadores cabe salientar em relação à recompensa que foi paga, ao serviço prestado. Versículo 11 e 12. E recebendo aqueles primeiros, murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam só uma hora e tu igualaste conosco o salário, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Então houve murmuração. Por quê? Porque aqueles que começaram, os crentes mais antigos, que são há 30, 40 anos, trabalharam mais, quando vieram receberam mesmo que aquele crente que se converteu semana passada, que só trabalhou uma semana. Receberam o mesmo dinheiro e murmuraram. Por ser mais antigo, acharam que tinham direito a receber mais. Houve murmuração contra o dono da vinha. Se achavam mais dignos do que aqueles últimos. Já viu isso na igreja? Eu sou mais digno que tal irmão. Eu sou melhor que tal irmão. Porque eu tenho mais espiritualidade, porque eu tenho mais tempo. Já ouviu isso? Eu já ouvi. E Deus quer nos mostrar aqui que diante dele, quando ele iguala esse pagamento e chama os primeiros para ver o que os últimos receberam, o mesmo nível, para nós crentes, seja qual foi a época da nossa salvação, nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Nós vamos receber, o servo bom e fiel, o pagamento pela nossa fidelidade e não pelo que deixamos, porque o outro trabalhou menos que nós. Não, nós vamos receber pela nossa fidelidade. Por quê? Porque Deus nos chamou para sermos fiéis. Se o irmão não quer ser fiel, problema dele. Eu preciso ser fiel com a minha responsabilidade. Então eu não devo me achar mais digno e murmurar. Mas, ó homem, quem és tu que replicas a Deus? Porventura a coisa formada dirá que formou. Por que me fizeste assim? Romanos 9:20. É o que estavam fazendo aqui esses trabalhadores que chegaram primeiro, os crentes mais chamados espirituais. Estavam reclamando do trabalhador da vinha pelo comportamento dele, mas não, ele estava sendo justo. E assim, irmãos, é Deus conosco também. Nós como crentes devemos nos preocupar não com receber recompensa, mas em fazer com fidelidade aquilo que Deus nos chamou. Se vamos receber, nós vamos pegar o que recebermos e depositarmos ao pé de Cristo. Não vai ser nosso, porque isso é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Nossa igreja não prega, dá para Deus e que tu vai receber materialismo. Não, a nossa igreja prega que nós devemos ser fiéis na parte espiritual, para que nós possamos ter o que apresentar quando chegarmos na presença de Deus, não para a nossa glória, mas para a glória de Jesus Cristo, que verteu o seu sangue pelos nossos pecados. É essa a responsabilidade que nós temos a partir do momento que somos salvos, fazer as coisas e nos dedicarmos para a glória de Deus. E a reação do dono da vinha em relação à reação de insatisfação dos trabalhadores que não concordaram com o recebimento, versículo 13 a 15. Versículo 13, mas ele respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro como dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom aos outros? A reação do trabalhador da vinha: ele pagou o valor a cada trabalhador conforme ajustou. E jogou na cara deles que ninguém é melhor do que ninguém. Se foi ajustado, o que eu ajustei, eu estou sendo fiel, estou pagando para ti. Não queira receber mais do que o outro, porque eu ajustei contigo um dinheiro. Deus cumprirá a sua promessa, vai nos recompensar a cada servo pela sua fidelidade, a recompensa pelo trabalho que nós fazemos. Não olhe para o irmão, não olhe para a irmã, faça a tua parte.
parte na obra do Senhor. Não se preocupe com receber glória dos homens. Se preocupe com a glória de Deus. Deus está nos mostrando isso através da sua palavra. Se preocupe em apoiar sim aquele irmão que está fraco e encorajar sim aquele irmão que não tem sido fiel, trazendo para o seu lado, mostrando a ele com um testemunho que tu tem dado, que vale a pena trabalhar na vinha do Senhor, que vale a pena amar as almas perdidas, que vale a pena fazer a obra que Deus nos mantém ainda nesse mundo. Não diga a Deus o que Ele deve fazer, não seja murmurador, não faça vão o trabalho do Senhor. Faça a tua parte, faça eu a minha parte. O que quer enriquecer depressa é um homem de olho maligno, porque não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Provérbios 28, 22. Não podemos ter inveja se Deus tem abençoado as pessoas. Olhe para a minha vida. Talvez eu esteja em pecado e não fazendo a obra de Deus e quero as bênçãos de Deus para esse mundo. Não olhe dessa forma. Pense na parte espiritual. Deus é bom e justo para com aqueles que trabalham na sua obra. Então a exortação para nós, versículo 16: assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Graças a Deus escolheu desde a fundação do mundo em Cristo Jesus. Efésios 1:4. Deus nos elegeu. Graças a Deus por isso. E façamos a obra do Senhor para que as pessoas que Ele já elegeu possam aceitar Jesus Cristo como Salvador, porque nós não sabemos quem vai ser salvo, mas sabemos sim que precisamos fazer a obra, o plano de Deus. Muitos derradeiros não querem fazer, mas o que importa é que nós que somos mais maduros na área espiritual, temos que fazer a nossa parte, não murmurar. Essa parábola nos desafia a fazermos o serviço do Senhor, a nos preocuparmos com o serviço do Senhor. Leia depois em casa versículos 27 a 30 do capítulo 17. Deus será generoso para com aquele que é fiel, chamando nós à responsabilidade de fazer a obra do Senhor. 1 Coríntios 3, 11 a 15, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém tal será salvo como pelo fogo. Porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber segundo tenha feito pela sua obra. Então, irmãos, o nosso desafio é para sermos fiéis. O nosso desafio é para que nós cumpramos a nossa responsabilidade ao chamado do trabalho na obra do Senhor. E Deus será glorificado com a nossa vida se nós realmente mostrarmos essa fidelidade. Amém?